Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês de como a constelação familiar pode nos ajudar a superar e transcender os nossos padrões repetitivos. É muito comum na constelação familiar nós recebermos clientes que relatam que estão cansados de repetir certos padrões. Padrões que podem estar relacionados com a questão do trabalho, com a questão financeira, com a questão dos relacionamentos. São atitudes ou são acontecimentos que se repetem frequentemente na vida daquela pessoa. E ela muitas vezes não entende por que aquilo acontece tantas vezes. E a maioria das vezes nós vamos perceber que isto acontece em função de um padrão que vem do núcleo familiar daquela pessoa, mas que elas não conseguem perceber aquilo. A gente às vezes acha que nós recebemos como herança da nossa família apenas os nossos traços físicos. Meu cabelo, meus olhos, a minha forma física, minha postura. Eu acho que o tom de voz ou a cor dos olhos são aquelas coisas que eu herdei da minha família, dos meus pais, dos meus avós. Mas na maioria das vezes nós esquecemos que nós também herdamos dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, toda a carga de comportamento, de emoções, de posturas, de atitudes, padrões ligados, por exemplo, a uma tendência a ser depressivo, a ser ansioso, a ser, por exemplo, uma pessoa bipolar, padrões ligados a ser uma pessoa reativa, a ser uma pessoa emotiva, ou então alguém mais extrovertido, ou o contrário disso, ser uma pessoa mais introvertida. Isso são todos padrões que nós herdamos da nossa família. Mas para além disso, nós também herdamos certos padrões que também são inerentes da nossa família, ligados, por exemplo, a crenças limitantes. Às vezes tem em nós embutida uma crença de que nós não conseguimos enriquecer. Sabe por quê? Porque dinheiro é algo sujo, porque dinheiro é difícil, não dá em penca, não dá em árvore, porque é mais fácil um rico, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque nós consideramos que o dinheiro é algo que as pessoas que possuem são arrogantes, são prepotentes, não são pessoas generosas, não são pessoas caridosas e por aí vai. Só que nós não percebemos que esses padrões, estas crenças limitantes, elas vêm da nossa família, elas vêm do nosso clã. Porque o principal e o primeiro núcleo que forma a nossa maneira de pensar é a nossa família. Então, quando o cliente procura um constelador para reclamar de que ele está muito incomodado, por exemplo, com a ansiedade, porque é uma pessoa que vive repetindo padrões de ansiedade, a constelação vai nos apontar, na hora em que for feito a leitura do campo, que aquele comportamento daquela pessoa, ele está relacionado a um padrão que vem da família dele e que muitas vezes está relacionado com a quebra de alguma das leis sistêmicas, que são as leis que permeiam todos os relacionamentos e que garantem o equilíbrio das relações. As leis do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio entre o dar e receber. Então pode ser que na história daquela família houve uma quebra, uma ruptura de alguma dessas leis ou até mais de uma. Houve, por exemplo, uma exclusão de algum dos membros. Houve alguém que se colocou acima de outro, que se colocou fora do seu lugar. E aí, aquilo vai repetir na vida de todos os descendentes, ou melhor dizendo, da maioria dos descendentes, porque tem certos padrões que às vezes eu tenho, minha irmã não tem.
por outro lado, ela absorve e ela acaba repetindo outros tipos de padrões que também são da minha família, mas que ela, de uma certa maneira, reverbera mais aquilo. Mas de toda maneira, nós trazemos sempre uma parcela, um percentual de cada uma dessas coisas que vem da parte da família do nosso pai e da família de nossa mãe. E na constelação, isso vai ser visto. Porque muitas vezes o que precisa para que a gente transponha um determinado obstáculo, a gente supere um determinado padrão, é o fato da gente observar aquilo. Porque muitas vezes a gente não toma conhecimento daquilo, daquela realidade, daquele padrão, daquela repetição na nossa família, e nós muitas vezes não sabemos a origem disso. O fato da gente notar, da gente ver, da gente tomar consciência daquela situação, daquele padrão e do que aquilo representa na nossa linhagem, isso possibilita com que a gente transponha aquela situação. Não é passe de mágica, não é também uma coisa assim simples que a gente faz no estalar de dedos, mas a tomada de consciência, ela vai implicar também numa tomada de postura. Porque a partir do momento que eu vejo aquele padrão repetitivo, que eu entendo a origem daquilo e que eu percebo que eu estou repetindo algo que vem dos meus antepassados, dos meus ancestrais, e que eu estou levando isso para a minha vida e provavelmente eu vou transmitir isso para os meus filhos, para aqueles que virão depois de mim. Então há uma espécie de insight. Sabe quando você toma ciência de alguma coisa e você fala, é isto? Então este insight faz com que eu comece a tomar uma postura diferente diante das situações. E é justamente o insight junto com a tomada de postura nova que vai trazer para nós a possibilidade de transcender, de transpor aquela questão que está nos perturbando, que está nos incomodando. Então a constelação familiar tem esta função de dar luz, de jogar luz sobre as questões, fazer com que nós vejamos aquilo que a gente não estava vendo. Por isso que a constelação familiar tem este efeito na vida da gente, porque muitas vezes nós temos um determinado problema e a origem dele está, como dizem, embaixo do nosso nariz e nós não enxergamos. E a partir do momento que a gente enxerga aquela situação e vê o porquê ou os porquês daquilo, nós passamos a ter uma postura diferente. Então é isto e é desta maneira que a constelação familiar pode nos ajudar a transcender e a superar a repetição de padrões em nossa vida. Um beijão para vocês, até o próximo vídeo. Um abraço.